Tem graça de Deus na sua vida? É a razão que nós temos consumido, né, irmão? É a graça e a misericórdia do Pai. As crianças já podem sair para o seu ensaio e os adultos ficam aqui conosco para estudarmos a palavra. Glória ao Rei da Glória. Meus irmãos, nós já fizemos a leitura oficial do texto sagrado em Marcos, no capítulo de número 7, e os versos 31 a 37. E não é novidade que nós estamos estudando com vocês sobre os milagres de Jesus no Novo Testamento. E dentro desse tópico geral, os milagres de Jesus no Novo Testamento, nós estamos no tópico a cura do surdo em Gago e Decápolis. Nós hoje queremos dar sequência. Na nossa ceia, nós lemos, preste atenção, para quem acompanha entende direitinho os estudos. Sabe que eu estou lendo o texto de Marcos 7, 31 a 37, já durante vários cultos, mas nunca é a mesma mensagem, só está acompanhando. Então, na nossa ceia, nós lemos aqui em Marcos, no capítulo 7, do versículo 33 ao 35. E eu, sinceramente, acreditava que na ceia eu transmitiria tudo que eu pesquisei. Eu transmitiria tudo que eu acho importante trazer para a igreja. Obrigado. Tom. Mas eu percebi que ainda tem coisas para compartilhar dentro desses 3 versículos, 33, 34 e 35. Portanto, hoje nós queremos dar sequência ao estudo transmitido da ceia. Não vai ser a mesma, você vai ver que não é mesmo, mas a gente vai dar apenas sequência. Então, agora, fazendo a introdução da mensagem de hoje, eu quero dizer a vocês que no versículo 33, na parte A, nós trouxemos, só na parte A, nós trouxemos uma mensagem. A parte A diz assim: e tirando a parte entre a multidão. Pronto, tirando a parte entre a multidão. Marcos 7, 33, a parte A, para quem está acompanhando. Dentro deste versículo, eu transmiti uma mensagem intitulada Sublime e Discreto. Ou seja, Jesus ele ia para o homem, mas ele pega aquele homem, ele estava diante da multidão. Olha o que é que diz o versículo 33, a parte A: tirando a parte entre a multidão. Jesus tira a parte. E dentro dessa frase, Deus me deu uma mensagem intitulada Sublime e Discreto. Pastor, por que sublime e discreto? Simples, porque Jesus poderia curar um homem dentro de todo mundo, mas ele tirou, ele foi discreto. Então ele é discreto, mas é sublime. E na continuação do versículo 33, eu estou lendo novamente, mas a mensagem é outra, a mensagem da ceia, só repetir. Olha o que é que diz o versículo 33: pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo, tocou-lhe na língua. Eu também li na nova tradução da linguagem de hoje, e eu quero ler de novo. Diz assim, esse mesmo versículo 33, na nova tradução da linguagem de hoje: Jesus o tirou do meio da multidão, pôs os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e colocou um pouco da saliva na língua do homem. Olha o versículo 34: e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, isto é, abre-te. E o versículo 35: e logo se lhe abriram os ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. Engraçado, agora, exatamente agora, nesse versículo 35, me veio uma outra mensagem. Quem sabe, próximo estudo, só no versículo 35, é uma outra mensagem, uma outra direção. Mas vamos lá. Meus irmãos, qual foi o título que eu dei para estes 3 capítulos na ceia, que eu quero repetir hoje, como sequência do estudo, que a gente iniciou assim? O título foi Cuidando da audição e da fala do morador do Decápolis, a multiforme sabedoria de Deus. Foi o tema, vou repetir: cuidando da audição e da fala do morador de Decápolis, a multiforme sabedoria de Deus.
Por que eu resolvi escolher esse tema? Por uma razão muito simples. A forma como Jesus cura este surdo e gago é totalmente diferente de tantas outras formas que ele curou as pessoas. Esta cura do surdo e gago, ela é singular, como todas as outras curas. Para cada cura, Jesus tinha uma forma específica, e aqui não é diferente, né? Então, olha o que aqui diz o texto, né? Ele, por exemplo, ele coloca os dedos nos ouvidos. Ele podia dizer, está curado, mas ele prefere botar o dedo nos ouvidos. Depois ele cospe e pega da saliva e toca na língua do homem. Depois que ele cospe, toca na saliva, e da saliva dele toca na língua do homem, ele levanta os olhos para o céu, aí suspira, e depois diz, abre-te, e aí o milagre acontece. E na ceia, a mensagem que nós trouxemos aqui foi que a multiforme sabedoria de Deus, esses versículos mostram uma forma diferente de Jesus curar, repetindo, uma forma singular, ou seja, que ele tem multiplicidade, ele tinha que ter multiplicidade de maneira de fazer milagres. E o tópico que eu fiquei aqui na ceia foi que essa multiplicidade de curar e do agir de Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Mostrar a glória de Deus para os principados e potestades nos céus. Quem lembra disso? Diga bem? Lembra? Então o propósito foi esse. E aí eu expliquei que essas principados e potestades nos céus, há quem acredite que refere-se aos anjos bons, e eu expliquei aqui, que eu vou explicar, não vou pregar novo. Eu expliquei com detalhe, mostrando pela Bíblia. E há quem diga que refere-se aos anjos maus. E eu também mostrei isso pela Bíblia, e nós lemos lá no livro de Efésios. Pronto, agora eu estou na mensagem de hoje. Hoje, eu quero mostrar para os irmãos que essa multiforme sabedoria de Deus, ela é concedida à igreja, para que através da igreja, o reino de Deus, ele continue implantado, as portas do inferno não prevaleçam contra a igreja, e que o nome do Deus de Israel seja glorificado. Então a Bíblia fala que Deus entregou os mais variados tipos de habilidades ou de dons para a igreja, e essa multiforme sabedoria de Deus revela-se através desses mais variados dons, ou dessas mais variadas habilidades que Deus deu à igreja. E eu quero meditar com vocês hoje esses dons, essas habilidades que Deus nos deu, e que tem vezes que a gente passa desapercebido. É igual ao celular. Um celular, talvez não, um celular ele tem centenas de habilidades, centenas de funções, mas muitas das vezes a gente só usa o celular para ligar, para receber ligação, no máximo para tirar uma foto, para gravar um vídeo ou para usar o WhatsApp. E a gente perde, eu me perco, né? Todos não, a maioria, né? A gente perde aí centenas de habilidades. Quando você compra um celular e paga caro, você compra e paga caro, porque ele está lhe oferecendo inúmeras funções, inúmeras habilidades. Tem vezes que você não usa. E Jesus pagou um preço alto para dar à igreja. Não é só centenas, é milhares de habilidades, é milhares de dons. E tem vezes que a gente não tem nem conhecimento, e se tem conhecimento não quer tomar posse. E se quer tomar posse não paga o preço. Mas eu quero profetizar na autoridade do nome de Jesus, que a igreja tome conhecimento, que a igreja queira tomar posse e esteja disposta a pagar o preço, porque tem habilidades de Deus que Ele quer que você passe a utilizar já nos próximos dias para glorificar o seu nome. Então, eu quero falar de algumas habilidades dentro dessa multiforme sabedoria de Deus, várias habilidades que Deus concedeu à igreja, dentro de grupos de dois, que é
conhecido. Quem estuda sabe do que eu vou falar. Por exemplo, eu quero iniciar falando sobre a relação dos dons de serviço, ou os dons relacionados ao serviço cristão. Eu quero dividir em 3 grupos de dons. Quando eu falar dom, leia-se habilidade. Quando eu falar habilidade, leia-se dons. Dons são habilidades que Deus nos dá. E eu quero falar de 3 grupos de habilidades, 3 grupos de dons que Deus conferiu para a igreja, para revelar sua multiforme sabedoria e glorificar ao Eterno. O primeiro grupo de dom é o dom relacionado ao serviço cristão. Vamos repetir só para fixar? Diga: dons relacionados ao serviço cristão. Glória ao Rei da glória. Segundo tipo de dons ou de habilidades: dons relacionados às habilidades espirituais ou dons espirituais. Tem os dons de serviço e tem os dons espirituais. Além dos dons de serviço e os dons espirituais, existem os dons ministeriais. Olha, tantas habilidades. Vamos iniciar falando sobre os dons relacionados ao serviço cristão. Está em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, Paulo, ele faz uma lista dos dons de serviço. Em Romanos 12, o apóstolo Paulo admoesta a igreja, lembrando de que o membro do corpo de Cristo não pode se achar autossuficiente. Então, bem devagarinho, que é doutrina. O nome está dizendo, né? Dons de serviço. São os dons de serviço, de trabalho, né? De atender ao outro. E eu aconselho que vocês lerem em casa. Quando Paulo ele vai falar a respeito desses dons, ele usa a metáfora do corpo, mostrando que o corpo, os membros do corpo, eles não agem em causa própria. Não, o membro do corpo, ele age em função do todo, ele age em função do corpo. Se o membro quiser agir em causa própria, é porque a pessoa está com problemas psíquicos, não é? Eu não posso querer que a minha mão direita faça uma coisa e a esquerda faça outra. A igreja sadia, quem tem a vida cristã sadia, o que faz inicialmente para glorificar a Deus e para servir a igreja. Olha a mensagem. Então eu quero glorificar a Deus e servir o próximo, né? Então a ideia não é, eu não quero usar a minha mão para mostrar como minha mão é bonita. Não é a mão que tem que se destacar. Eu uso minha mão para gesticular, e eu gesticulando facilito você entender minha mensagem. Eu uso minha mão para segurar o microfone que eu estou pregando. Eu uso a minha mão para ajudar a limpar o meu corpo. A utilidade da minha mão, ou de cada membro da minha mão, ela tem a função de servir ao corpo. Aqui não é lugar de individualmente querer o destaque. O destaque não é nem do corpo, o destaque é da cabeça, e a cabeça é Cristo. Oh, glória a Jesus! Então, os dons de serviço falam do prazer de atender. Qual é os dons que é as habilidades que Paulo vai listar? Por exemplo, ele fala do ministério diaconal. Ele fala de ministério, dons de ministério. A palavra ministério é a palavra bonita, né? Sabe o que significa ministério? Serviço. Sabia disso? A palavra ministério significa serviço. Ministério da fazenda porque tem o serviço para realizar naquela área ali, é um serviço. O ministro é um servo. Ministério é serviço, e o ministro é um servo. Amém? Portanto, o ministério diaconal é o prazer de servir. Não interessa se é limpando o banco, não interessa se é levando o banheiro. Ai, pastor, isso está na carne, viu? Ou você está na carne, né?
E eu estou no Espírito. Irmão, quem aceitou Jesus tem prazer de fazer alguma coisa para Deus. Mas veja, pastor, mas eu tenho prazer. Mas é para o benefício do corpo ou é para o meu auto-benefício? É para o meu nome ficar em letras prateadas ou é para o nome de Jesus ser glorificado? É para eu ser cercado de gente dizendo é vaso, ou para que as pessoas, ou para que eu tenha prazer de cuidar do outro? Aí fica com a consciência de cada um. Se o que eu faço com prazer de cena vir ao outro, eu estou cumprindo uma habilidade que Deus deixou na terra para a igreja, um dom que Deus deixou para a igreja. O irmão Severino, eu não sei se ele está aí. Não ia nem falar, porque não é bom citar nome, mas ele já está, porque eu vou pedir que ele fosse. A irmã Creuza não está aqui hoje, porque fez uma cirurgia. E ele ligou para mim, pastor, talvez eu chegue mais tarde, porque minha esposa, irmão Severino, vá para casa, cuidar da irmã Creuza. Aí ele não obedeceu, não obedeceu, porque tem prazer de servir. Aí ele chegou aqui, aí eu digo, acho que eu pensei assim, ele chegou agora, só está dizendo, pastor, a minha esposa também foi indo. Aí ele chegou aqui, já deixei ela em casa, está tudo bem, eu vim ficar na porta. Irmão Severino, eu disse, vá para casa. Não, vou ficar. Qual é o status que tem ficar na portaria, irmão? Qual é o glamour? Será que o nosso filho está querendo glamour? Sim ou não? Sim ou não? Não. Sabe que ele está querendo algum status? Não, eu tenho prazer de ficar na porta, receber meus irmãos, abrir e fechar minha igreja, e eu glorifico a Deus pelo serviço da portaria. Eu lembrei que quando eu estava em Carmópolis, falando de portaria, quando eu estava em Carmópolis, eu orando, quando eu até qualquer coisa eu oro. E mesmo assim eu erro, viu? Mas isso a gente não ora, né? Jesus me diga quem é. Aí para botar para porteiro. Aí tinha um irmão que ele frequentava a igreja. Porque como é que eu vou colocar uma pessoa para ser porteiro que mal frequenta a igreja? Tem que ser alguém que já vem, que chega cedo, que tem hábito já. Aí chamei ele. Irmão, eu queria o senhor para trabalhar com porteiro, queria saber se o senhor aceita. Ele começou a chorar. O nome dos seus 48. 51 talvez. Aí eu disse, Jesus, será que eu ofendi ele? Será que ele está se achando ofendido? Porque eu estou cuidando para ser porteiro. Meu irmão, o que foi que aconteceu que o senhor está sendo? Pelo amor de Deus, meu pastor, eu orava tanto, pastor. Como assim orava tanto? Dizendo a Jesus, eu quero fazer alguma coisa na sua obra, Jesus. Olha a frase. Nem que seja carregar uma folhinha seca daqui para lá e de lá para cá, mas eu quero te servir de alguma forma, Jesus. E Jesus ouviu a minha oração. Eu quero adorar. Você quer adorar? Quem pode levantar a mão para o céu? Levanta a mão. Agora Deus para alguns segundos aqui. Tem uma revelação de Deus, tem uma unção de Deus para lhe atingir. Sinta a presença do Espírito Santo. Receba o despertamento da parte de Deus. Receba despertamento da parte de Deus em nome de Jesus de Nazaré. É como disse João, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça e que a gente desapareça. Quanto mais você quer que ele cresça e que ele desapareça, mais ele lhe honra. Quando você e eu queremos que a honra seja dele, ele honra a sua vida na terra. Seja abençoado e abençoada em nome de Jesus de Nazaré. Dou de serviço. Bater prego aí. Aqui que não tem, mas tem vezes que já tem igreja, que eu tinha que estar preocupado com o prego, que ficava rasgando a roupa de gente. Né? Lâmpada que queima. Eu digo aos auxiliares que eu coloco, todo que eu coloco. Quem não, se não faz porque não quer, mas eu ensino. Antes
sentar, chega e deu uma roda. Assim que eu ensino. Lembra do que eu falei? Ou não lembra? Todo mundo. Anda assim, anda, enxerga, vai no banheiro, veja como está. Se a lâmpada estiver apagada na hora, pastor, como é que faz? A lâmpada está apagada. Está tendo vazamento, pastor. É assim que se faz. Prazer de estar servindo. E a Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aquele que é fiel no simples, naquilo que alguém pode considerar assim, majestoso, será colocado. Que os dons de serviço, olha, está vendo que palavra? Habilidade. Que os dons de serviço sejam a realidade das nossas vidas. Eu não conheço pessoalmente, mas eu já ouvi falar, eu já vi essa juíza, que ela disse, não é aqui de Sergipe não, ela disse, eu quero ser a zeladora da igreja. É tipo assim, é para o cargo de juíza não subir para a cabeça. Eu interpretei assim, não estou podendo falar com ela não, eu que interpretei assim. Eu quero entender que eu não era nada. E ele me fez ser juíza. Pertencer ao poder da república, poder judiciário. Mas eu não quero que o meu poder de juiz intimidar o pastor, manipular os crentes, fazer grupo contra A e contra B. Eu quero lembrar que eu era folha seca e ele me fez uma folha verde. Continua folha, mas está verde para a glória de Deus. Eu quero zelar a igreja. É assim que eu interpreto. Ela não disse, eu estou interpretando. O motivo, porque qual seria o motivo de uma juíza querer continuar zelando a igreja? Mas muitos de nós, muitas das vezes, se sentem ofendidos com alguma coisa, entendeu? Mas a palavra, olha que palavra, dentro desse estudo, né? A multiforme sabedoria de Deus, Ele está querendo que a gente tenha prazer simplesmente de servir. Eu continuo sentindo paz. Quem pode dar um grado de glória ao nome de Jesus? Tenha prazer de servir. Sirva ao vizinho, sirva ao familiar, sirva ao estranho. E não sirva para querer ser reconhecido, senão não vou reconhecer, você vai se frustrar e vai ser uma desgraça. Mas se você servir, porque você, dentro das suas possibilidades, não faça demais, a Bíblia tem que fazer conforme as suas forças. Não faça demais. Por quê? Porque se fizer demais, já está dizendo que foi demais. Vai se decepcionar, não vai ser reconhecido, e quando não for reconhecido, vai querer se revoltar, sem motivo. Porque você tem que fazer, não é para ser reconhecido, você tem que fazer porque Deus já lhe reconheceu. Você tem que fazer porque Deus já nos reconheceu. Eu li no livro, foi em Romanos, que eu disse para você, os dons de serviço. Olha o que aqui diz no versículo 3, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, no limite. Então, é tanta coisa que eu só estou falando, aqui é diaconal, é o ministério diaconal que eu estou falando, não é? E outra, quando em Atos 6, quando os apóstolos vão separar 7 homens para serem diáconos, o que é que ele diz? Nós não podemos abandonar a oração e a palavra, constituamos homens sobre este o quê? Quanto tempo? Sobre este? Não é só negócio não, eu quero palavra antes. Este o quê, irmão? Importante negócio. Não é assim que está na Bíblia? Constituamos homens sobre este importante negócio. Glória a Deus, aleluia. Se preocupar com cesta básica, com quem está com fome, é um importante negócio. Vê alguém que você olhou para aquela irmã ali, final do ano, vou dar uma roupinha a ela, e não quero ela do meu lado não, olha, dê a roupa, viu? Não, vai quando toma a roupa, devolva essa roupa, está amaldiçoado, viu? Quem quer lhe usar pelo que lhe dá, está amaldiçoado.
Se alguém está entendendo que está dando porque já recebeu de Deus, oh glória, vai ser um tecido até grosseiro, mas vai parecer seda para a glória de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh glória ao Rei da Glória. Amados e queridos irmãos, ministério diaconal, dom de serviço. Outro ministério focado no dom de serviço, exortação. Está lá em Romanos 12. Exortar é o dom de serviço. É porque a gente tem redes assim. Ainda ontem eu estava ouvindo isso, a gente tolera, né? Porque Deus me deu o ministério da exortação, irmão. Aí tem gente que não gosta de mim, porque eu exorto mesmo. Pessoas assim não entenderam o que significa exortar. Meus irmãos, a palavra, sabe o que significa a palavra exortar? Encorajar, animar. Exortar significa animar. Exortar significa encorajar. Não é bater, não é ofender ninguém, não. É encorajar. Portanto, a mensagem é: por que é um dom? Porque é alguém que está em casa, revoltado, ou está na igreja, e você chega aqui e diz assim: ei, deixe de reclamar da vida. Se os filhos estão dando trabalho, é porque Deus deu a você um privilégio de gerar. Então não reclame, tem gente que quer gerar e não pode, está angustiado. Filho deu trabalho, agradeça pelos filhos que tem e peça a graça a Deus enquanto os filhos. Mas filho vai dar trabalho. Glória a Deus. Então, isso é exortação. Isso é exortação. É chamar a atenção e animar você a não olhar os aspectos negativos da vida, os aspectos tristes da vida, os aspectos pessimistas da vida, se a vida é cercada também de coisas boas. Então, exortar não é ofender ninguém. Exortar é encorajar, é você visitar alguém. Agora é dom, meu irmão. Isso é dom. É você ter a palavra, a pessoa está afundando, você chega lá, tem gente que vai e não resolve, Você chega lá e dá uma palavra que faz a pessoa, muda a cabeça da pessoa. Por exemplo, essa palavra que eu dei agora. Rapaz, em vez de você reclamar pelos filhos, está revoltado, se alegre porque você tem o direito de parir. Não é a palavra sábia? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se você, em vez de você estar reclamando porque o IPV está caro, por que você não se alegra? Se você quer estar pagando IPV, é porque você tem carro. Tem porque é caro. Sim, meu irmão, então venda seu carro e ande de pé. Em vez de reclamar, irmão, Deus sabe que é verdade. Quando eu entro no meu carro, eu encontro para alguém para saber se tu vai se alegrar pelo seu carro. Quando eu entro no meu carro, Jesus, obrigado pelo meu carro. Quando eu vou tomar banho, Jesus, eu fico imaginando, meu Deus, lá na África, o cara tem vezes é uma baldinha para. Eita dificuldade, meu Deus, com água. E eu tenho água na hora que eu quero. Então eu gosto de fazer a minha caminhada, meu Cooper. Aí quando eu chego, a coisa boa, tomar um banho, a minha geladinha, coisa boa, né? Mas eu digo, Jesus, obrigado, Jesus. Eu te glorifico, Jesus. Exortar, irmãos, encorajar a pessoa. Não é a pessoa estar falando de dificuldade e você ter irmã. Pior que a irmã está certa, viu? A irmã disse que está triste, e eu estou triste, com raiva revoltada, e com vontade de só chutar o pó da barraca. Ah, que palavra! Mas diga a Deus, Deus, eu quero o dom de encorajar as pessoas. Amém. É dom. Eu quero o dom de animar. Alguém já me disse aqui, pastor, o senhor é muito otimista. É muito otimista o senhor. Eu fiz isso porque o senhor olha para a situação e vai dar certo. Em nome de E dá, mano. E tem vezes que eu digo que vai dar certo e não dá certo. Não é porque eu digo que vai dar certo, vai dar certo. O que eu estou querendo dizer é que eu não estou na terra para estar olhando as coisas com um olhar negativo, de catástrofe, de desgraça, de pessimismo. Você tem o Espírito da glória de Deus na vida. Quem tem o Espírito da glória de Deus tem fé e é cheio de esperança. Receba a graça.
Então eu falei me exortar. A Bíblia fala de repartir. É novo, irmão. Repartir. Tem gente que até para dirigir um culto não sabe repartir. A pessoa dirige, a pessoa canta, a pessoa prega, a pessoa profetiza, ora pelos enfermos, planta bananeira e os outros assim. Não, meu santo, pelo amor de Deus, tenha e outra. A Bíblia diz assim: quem for repartir, a Bíblia diz detalhes, né? Faça isso com generosidade. Não é dizer, não, estou dando espaço, viu? Diga aí, se eu não sou a melhor pessoa do mundo. Não. Faça com generosidade. Diga assim, meu irmão, Jesus nos deu espaço para fazer a obra, mas a obra não é só para mim, é para você, é para você, é para mim, é para eu e para você. Vamos fazer a obra do Pai em nome de Jesus. Repartir roupa. Repartir roupa não é corta roupa, diz assim, eu tenho para ajudar o outro. Alimento. O seu carro. Tem gente que mente contra Deus absurdamente, né? Jesus me deu um carro que ele vai ser da sua obra. Coloca no carro. A serviço do Senhor Jesus. Só eu estou precisando do carro para levar o irmão. Com os pés sujos, meu irmão. Que a gente tenha prazer de repartir. Aleluia. Por que foi que o milagre da multiplicação do azeite aconteceu? Vou fazer a pergunta de novo. Por que foi que o milagre da multiplicação do azeite aconteceu? Sabe por quê? Eu pergunto e eu respondo. Sabe por quê? Porque do pouquinho que a viúva tinha, a viúva não, é a viúva e a mãe dos filhos, um pouquinho que aquela mulher pobre tinha, ela começou a derramar em vasilhas vazias. Diga bem. Ela tinha pouquinho, mas eu tenho um pouco. E tem gente que não tem nada. Eu vou repartir um pouquinho que eu tenho porque não tem nada. E Deus está dizendo, porque você está abençoando aqueles que têm pouco, quase nada. Eu vou multiplicar na sua vida o que você está oferecendo. A gente só tem que ter cuidado com os espertalhões, com os malandros da vida, né, irmão? Com o sanguessuga. Com aquele que acha que é a sua obrigação e que já faz aquela cara de raiva que você não sabe. Fez cara de raiva, eu sou assim. Quando a pessoa quer que eu siga, eu não sei, a pessoa fica olhando, olha. Eu estava até querendo fazer por um mês, agora vai ser 3 meses. Eu faço assim mesmo. Não venha querer me obrigar a fazer nada, não. A Bíblia tem que ser com generosidade. É com voluntariedade. As coisas de Deus não é por intimidação. Quem diz glória a Deus? As coisas de Deus não é por imposição. As coisas de Deus é com voluntariedade. É com generosidade. Olha aí, olha. Presidir. Tá, eu estou em Romanos. Presidir é um dom de serviço. O que é presidir? Ser responsável por determinada atividade coletiva. Ser responsável por determinada atividade coletiva. Você pode presidir 5 pessoas, pode presidir 30 pessoas, pode presidir 100 pessoas, pode presidir 400, 1 milhão de pessoas. É ter responsabilidade sobre coletiva, sobre pessoas. E é o que a Bíblia vai dizer: quem preside com cuidado. Quem diz amém? Vou repetir. Quem preside, quem tem poder sobre as pessoas, ou faça com cuidado. Por que, Paulo? Simples. Porque você está lidando com a noiva do Cordeiro. Eu quero adorar. Você quer adorar? Levanta a mão para você. Olhe por baixo. Tem presença de Deus aqui, eu tenho certeza. Receba despertamento espiritual. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a graça de Deus poderosamente sobre a sua mente e sobre a sua vida. Para você ir mais longe. Que ao servir a Deus com o dom do serviço de presidir, façamos com cuidado. Não estamos lidando com aquilo que é nosso, estamos lidando com aquilo que é de Deus. E custou preço de sangue, sejamos despertados na autoridade do nome de Jesus de Nazaré.
Pastor, ter cuidado significa fazer o que as pessoas querem? De jeito nenhum. Eu resumo assim, irmãos, olha. Ser pastor ou ser líder, presidir. Presidir. O que é presidir? Você tem responsabilidade coletiva sobre pessoas. Né? Por exemplo, tem igrejas que tem o presidente da mocidade. Parece que da Batista ele não chama de coordenador de jovens, é presidente de jovens. Não é isso? Alguém já viu falando disso? Presidente de jovens. Tem igreja, presidente de jovens, a presidente das irmãs. Presidente, é coordenador, é o líder dos senhores. Não é? Meus amados irmãos, esse cuidado de Deus que nós temos que ter é exatamente por saber que nós não estamos lidando com o que é nosso. Eu sempre resumo assim, olha como é que eu resumo. É um pouquinho difícil, eu acho que não é fácil, para mim não é fácil, para alguém, para mim não é. Mas eu resumo da seguinte maneira. Como é que o senhor resume, pastor? Eu resumo assim. Eu tenho que cuidar da noiva, mas obedecer o noivo. Quem entendeu, diga bem. Eu não posso maltratar a noiva. Eu tenho que cuidar da noiva. Mas não é para agradar a noiva, vai fazer o que a noiva quer. Aí o noivo vai dizer assim: ei, que história é assim? Não. Paulo disse que o cabeça é o homem, e na igreja é Cristo, e não é o corpo, que é a igreja, que comanda a cabeça, é a cabeça que comanda o corpo. Então não é para fazer o que o corpo quer, é para fazer o que a cabeça quer. Mas quando você faz o que a cabeça quer, o corpo pode até não gostar, mas tem uma coisa: se você está fazendo para o bem do corpo, você está protegido. Bendito seja Deus para sempre. Então o importante é que você esteja fazendo para o bem do corpo. Estou usando metáforas, né? Então presidir com cuidado. Não é para fazer o que as pessoas querem, não é para agradar as pessoas. É para cuidar da noiva, mas é para agradar o noivo, é para obedecer o noivo. E eu tenho certeza que o noivo não quer que você nem eu maltrate a noiva. Como é que a gente sabe se a gente está presidindo com cuidado? Olha bem, quando o que você está fazendo, você faz, ninguém é louco, né? Na sua intenção eu quero preservar essa pessoa, eu quero cuidar deste casal, eu quero cuidar deste departamento. Eu vou dizer não, porque se eu disser sim, vai ser prejudicial para a pessoa e para a obra. Ele não vai entender, vai se revoltar, vai falar de mim. Não estou para fazer a vontade da noiva, eu estou para fazer a vontade mas é para o bem. Quando o pai leva o filho para tomar vacina, é uma cena, né, irmão? Não é engraçado? Eu sempre vejo isso, me lembra sempre a igreja. Quando o pai leva o filho para tomar vacina, sempre aquela criança que chora, né? Eu sempre vejo, passando na televisão. Aí a criancinha chorando, abre o bocão. Eu acho que dói mais no pai, porque eu nunca levei meu filho, porque levava de céu. Mas se eu fosse, eu ia doer em mim, né? Ou o avô que vê o filho chorando, o netinho, porque tomando vacina. Mas a mensagem está tomando vacina, não é porque eu não quero lhe humilhar, eu não quero lhe maltratar, eu não quero que você sinta dor. Eu estou querendo lhe imunizar dos vírus que atingem a carne. A sua carne não pode prevalecer. O vírus da carne não pode prevalecer. É o Espírito de Deus quem tem que ter prioridade e força na sua vida. Que eu posso agradecer. Quem preside com cuidado. Maridos, quem é que preside na família? Pelo menos segundo a Bíblia. É o marido, mas tem que presidir com cuidado. A mulher está endemoniada. Será que ela está endemoniada mesmo, irmão? Vigia aí, vai orar para a pessoa vai falar com você. Eu não estou sabendo de nada aqui não, só estou falando em geral. Né? E tem vezes que está, porque tem uma pessoa endemoniada mesmo. E mesmo assim, e mesmo a endemoniada, o que ela tem que fazer? Tratar com cuidado.
Alguns estão dizendo, mas matou outra mulher. Ah, pastor, como é que faz, irmão? Segredo não, mistério revelado, inequívoco, o poder da ação fundada no amor. A ação fundada no amor não é fazer o que a pessoa quer, é discordar, dizer não, eu não lhe apoio, de forma muito respeitosa, se posicionar sem ter medo de dizer o que pensa, mas dizer assim, eu tolero as suas fraquezas porque eu quero que você tolere as minhas, eu lhe respeito. Eu estou falando que os dons de serviço, entre eles estão de presidir, inclusive a casa. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê sabedoria. Pais tem que saber presidir os filhos, né? Sim ou não? Tem pais que são tolinhos, né? Aí como pai tem tolinho? Diz assim, está na Bíblia, os filhos devem obediência aos pais, honrar os pais. Filho tem que honrar o pai, tem que honrar a mãe. Tem ou não tem? Olha, Gil chama até um capítulo e versículo, Efésios capítulo 6. Mas também está na Bíblia, pais, não provoque a ira aos seus filhos. E tem pai e mãe que parece que acorda e em vez de beber café, ela bebe vinagre. Em vez de levar os seus dilemas ao joelho, parece que vai vomitando ódio, desgraça. É uma coisa que ainda não foi curada. Mas o Jeová que cura está aqui hoje nesta noite. Seu marido não tem nada a ver com os seus desgostos, mas suas desilusões na vida, seus filhos, ou sua mulher, meu irmão, tem nada a ver com as suas desilusões. Pelo amor de Deus, você tem dois joelhos e o seu Deus não é surdo. Busque ao Senhor da glória e Ele tem poder de curar a sua vida. Vou dizer, Deus sabe como é que o meu vai descer. Quando eu cheguei aqui hoje, só tinha Mônica. Cheguei aqui, deixa eu orar. Eu me conheço, se eu não orar, Satanás faz de mim pandeiro. A carne ganha. Se eu não orar e jejuar, vai ter o pastor estressado. Aí depois, é o pastor estressado, deixa que a pessoa que me fez estressado. Mas eu tenho que ter sabedoria de, fugir dos três, né? Veja que eu estou ministrando, já que eu vou encerrar agora. Presida bem a sua casa. Deus está, eu recebi a inspiração, eu vou encerrar agora, vai para cá. Eu sei que é difícil para você. Você tem coisas que veio da infância ainda aí, e não sabe administrar ainda. Tem gatilhos aí no seu psique que se abrem. Daqui a pouco você vira um monstro ou uma monstrenga e fica parecendo que está bebendo vinagre misturado com limão. Mas tem uma coisa, em nome de Jesus, ou existe poder no nome de Jesus para mudar as nossas vidas, ou então a gente está vivendo aqui no teatro. Você acredita ou não acredita que o Deus dos céus ainda pode modificar a sua vida? Olha, jejum, eu jejuei hoje. Cheguei aqui às 6h40. E a vontade que deve me levantar. E mesmo assim, o negócio tem vezes com a carne quer vir. Pastor, do que o senhor está falando? Eu estou falando que você não pode pegar as desilusões da vida e jogar dentro da sua casa. A sua casa tem que ser um pedaço do céu. Seu marido ou sua mulher, seus filhos, seus pais, tem nada a ver com seus. Leva! Vai orar e jejuar. Deixa de assistir novela e vá ver vídeo. Hoje em dia está tudo fácil. Você chega lá no YouTube, ou no YouTube, como diz alguém, no YouTube. Você chega lá, mãe. Tem vezes que eu fico agitada. Bota assim mesmo.
Tem vezes que eu estou agressiva. Por que eu fico agressiva? Hoje tem psicólogos a nível nacional que dá terapia de graça. Claro que é de graça, mas ele quer seguidor, porque tem seguidor que ganha dinheiro. E que pouco isso aconteceu. Pastor, só entendendo a palavra toda, o que o pastor está falando? O dom, irmão, do serviço de presidir. Como é que Deus nos dá um lá e a gente não cuida do lá, meu Deus? Transforma o ambiente num pedaço do inferno misturado do inferno misturado com fumo de macumba. Sei lá o que mais de farofa. Eu estou na presença de Deus, vai para cá. Você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Até por favor. Não de serviço. Eu já vi pai dizer assim. Eu já vi pai dizer. Ele maltratando a filha. Rapaz, você é um louco. Você maltratar a sua filha. Ele disse: me fizeram isso comigo. Foi assim, como foi, Jesus? Mais ou menos assim. Fizeram comigo. Aí eu disse assim: mas quando fizeram com você gostou? Eu talvez eu responsável no leque, mas eu me segurei porque eu estava presidindo, tinha que cuidar dele. Eu disse: quando ele maltrataram, você gostou? Ele disse: não, e por que você está dando para sua filha? O mal que lhe deram, o que é que sua filha tem a ver com o mal que lhe deram? Seja curado em nome de Jesus. Feche seus olhos. Compreender isso aqui, Jesus, que quando a gente, se alguém conseguir crer, que fora que dá na mão séria, que fosse canta sai. Olha agora, Deus Jesus, eu preciso presidir a minha casa. Eu não posso colocar o meu marido contra o meu filho. Eu não posso colocar minha mulher contra os meus filhos, contra a minha filha. Não, eu tenho que ser uma ponte entre a minha família. Eu tenho que ministrar parte da minha casa. Por mais difícil que seja, eu tenho que presidir com cuidado. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Eu ministro curas. Põe a mão na cabeça. Deus está me revelando essa. Põe a mão na cabeça, irmão. Põe a mão na cabeça, irmão. Que levanto séria toda a cadeia do passado que ainda lhe oprime e faz você ser violento, agressivo, impulsivo, com quem não deveria, cruel, desequilibrada. Em nome de Jesus, Espírito Santo, invada esta mente, dê a revelação, glória de como esta pessoa lidar com esta fraqueza, presidir a sua vida. Pretequento, sequento, levanto, tequeia, decanto, oh glória, pode pôr as mãos, pode pôr as mãos. Como ministro do Evangelho de Jesus, eu curo a sua mente, O diabo ainda está mantendo essa seta lhe maltratando, mas como ministro do Evangelho de Jesus, eu ministro cura. Creia, vá, abra a mente. Espírito Santo, derrame azeite sobre esta mente agora. Que toda revolta, que toda dor, que todo desequilíbrio, que todo desatino, que todo desajuste saia. Em nome de Jesus, em vez de desequilíbrio, que tenha equilíbrio, que tenha cuidado, que tenha zelo. Oh glória. Eu curo a sua mente, oh glória. Que as feridas do passado sejam curadas agora. Ferida emocional, que ainda maltrata esta mulher, ainda maltrata este homem, ainda maltrata este jovem. Em nome de Jesus eu ministro saúde, eu ministro cura na alma. Jesus, libere o sangue agora. Mande o som do céu sobre a mente desta pessoa. Cure a alma desta pessoa, Jesus, cure. Jesus, o Senhor entra em área que psicólogo não tem remédio nenhum. O Senhor entra.
entra, seja curada, seja curada, seja curado, seja curado, seja livre, seja abençoado. Como ministro do Evangelho de Jesus, eu ministro, aleluia, equilíbrio, graça, presidir com cuidado, com zelo, com glória, com leveza. Bendito seja o Rei da Glória para toda a eternidade. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua vida, eu abençoo o seu casamento, eu abençoo em nome de Jesus o seu casamento, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua mente. Oh glória! Que toda seta que traz desajuste para seu lar, desequilíbrio, desavenças, do nada as coisas saem do lugar e o diabo toma espaço, que seja repreendido em nome de Jesus. Eu estou repreendendo em nome de Jesus. Estou repreendendo em nome de Jesus. Jesus, eu estou clamando o seu nome, porque tem gente que não foi para o psicólogo, Jesus. Tem gente que não pode ir, Jesus. Tem gente que nem acredita em psicólogo, Jesus. Mas o Senhor é o melhor dos psicólogos. Oh glória! Oh glória, eu ministro cura. Eu ministro cura. Eu ministro equilíbrio. Eu ministro leveza. Creia que Jesus está lhe curando. Eu ministro paz, serenidade. Jesus tinha serenidade. Jesus tinha serenidade. Você tem o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus tem serenidade. Oh glória, eu não acredito em um Jesus desequilibrado, desajustado. Eu ministro a presença do Espírito sobre a sua vida. Oh glória, para você presidir a sua casa com leveza, com cuidado, com graça. Oh glória, eu lhe abençoo em nome do Pai. Está curado ou não está? Vou fazer, põe a mão na cabeça de novo, põe a mão na cabeça. Como ministro do Evangelho de Jesus, eu ministro cura. Eu estou ministrando em nome de Jesus. Não deixe o diabo pegar uma brecha de destruir seu casamento. Não deixe o diabo pegar uma brecha de destruir sua família. Por causa de coisas do passado que não estão curadas. Em nome de Jesus eu ministro cura. Eu ministro cura. Eu estou ministrando cura. Jesus, faça o que eu não posso fazer, Jesus. O que esta pessoa não pode fazer, o Senhor pode, Jesus. Sinta a presença do Espírito Santo. Que debaixo dessas mãos esteja as mãos do Nazareno, as mãos fradas, com glória, e que lhe dê serenidade, equilíbrio. Não é concordar com eu, é saber presidir, é saber lidar com o caos dentro de casa. Está caos, mas você tem que ter cuidado. Palavras sábias, amorosas, mas firmes, verdadeiras. Legiadora, eu lhe abençoo em nome de Jesus. 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 Amém.